A você ligado na TVI, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas, trazendo muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. E, logicamente, fatos relevantes também do nosso país e até mesmo internacional. A notícia passa primeiro por aqui na nossa TVI. Eu quero iniciar, como sempre, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham por aqui diariamente, das diversas plataformas onde a nossa TVI é exibida. Eu quero agradecer e abraçar você que nos acompanha aí pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna e Ilhéus. O nosso forte abraço a você, tá certo? E a você também, internauta, que nos acompanha pelo youtube.com/TVI Oficial. Lembrando, se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, una-se então aí a nossa comunidade de inscritos. Por lá são mais de 16 mil inscritos, então clique aí no botão de inscrição e logo depois também no famoso sininho, né, meu amigo Cássio? No famoso sininho para que você seja avisada no momento em que a nossa programação esteja ao vivo. Essa programação, que costumo sempre dizer, é uma programação diversificada, de entretenimento, bem-estar, esporte e, logicamente, de muita informação, de muita notícia aqui para você. Diariamente são 5 horas de noticiários ao vivo, produzido aqui no Alto das Comunicações, na nossa cidade de Itabuna. Pela manhã nós temos a primeira edição aqui do nosso TVI News, com a apresentação da Pérola Cordeiro e do Barbosa Filho, comentários da Toné. Logo em seguida, o Denilton Santos chega com Alerta Cidade, programa popular, trazendo informações aí para vocês e, logicamente, colocando a voz do povo aqui no ar. Se você tem alguma bronca, fale aí no Alerta Cidade, todo dia aqui na TVI ao meio-dia. E à tarde eu chego aqui a partir das 17 horas trazendo informações para vocês, um resumo do que aconteceu. Enfim, você sempre fica muito bem informado aqui na nossa TVI. Lembrando também, por falar em informação, por falar em ficar muito bem informado, você pode também acessar o nosso site oficial, que é o www.tviplay.com.br, também uma fonte de informação interessante na parceria com o Jornal à Tarde. Nós temos aí esta parceria com o Jornal à Tarde, onde então você fica sabendo de notícias não só regionais, mas também a nível Bahia e Brasil, né? Através dessa parceria com o conceituado Jornal à Tarde em todo o nosso país, tá certo? Por lá também o nosso player, onde você acompanha a programação ao vivo e usufrui de tudo o que nós produzimos aqui para vocês. Se preferirem, podem então baixar o nosso aplicativo, né? Está aparecendo aqui agora na sua tela esse QR Code, onde você pode apontar então agora a câmera do seu celular e poder baixar o nosso aplicativo, tá certo? Ficar por dentro, ou seja, das diversas plataformas. O importante é estar conectado aqui com a TVI, tá certo? Que tem 20 anos, né? Completou este ano 20 anos contando a sua história, contando a história da nossa região sul da Bahia, tá bom, gente? Mas vamos então, sem mais delongas, aí aos destaques do dia de hoje, meu amigo Cássio. Eu acredito que eu esqueci uma coisa, rapaz, sabia que estava faltando alguma coisa. Atenção também você que está na internet, aí nas redes sociais, nos siga lá no Instagram, tá certo? @TVI Play Oficial, esse é o nosso perfil no nosso Instagram, TVI Play Oficial, tá certo? Aí também com muitos vídeos, bastidores do que acontece aqui também na nossa emissora. É mais uma fonte de informação para você, tá certo? Então, agora sim, vamos aos destaques do dia de hoje. Hoje é 9 de dezembro de 2025, terça-feira, aqui em Itabuna, predominância do sol, isso mesmo, dia ensolarado aqui na capital do Cacau. Nós vamos falar sobre a violência que infelizmente não tem dado trégua. Diariamente são situações aqui que nós contamos, que nós narramos para vocês. Desta vez nós vamos falar sobre um acontecimento lá na cidade de Barro Preto, vizinha cidade de Barro Preto aqui, porque por lá um trabalhador rural, ele foi ferido, né? Foi feito refém, gente. Foi feito refém e usado como escudo durante fuga de criminoso. Isso mesmo, hein? Barro Preto, que é uma cidade até então considerada pacata, mas os
crimes estão se espalhando pelas diversas cidades, até mesmo aquelas onde eram consideradas cidades tranquilas, né? Consideradas cidades tranquilas. Infelizmente, os criminosos também têm atuado nessas áreas. Olha, nós vamos falar também sobre o Ministério da Justiça, que lança site com foragidos mais procurados do país. Essa é uma forma, logicamente, de pulverizar as pessoas que estão aí fora da lei e estão foragidos, né? Ou seja, é interessante você que está nos assistindo observar este site aí lançado pelo Ministério da Justiça e quem sabe essa pessoa que está foragida não seja uma pessoa que você já viu aqui, né, pela redondeza ou até mesmo que mora próximo a você. Lembrando, é o que eu sempre digo, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Ou seja, ninguém vai chegar e dizer que foi você que fez a denúncia. Pelo contrário, você que é cidadão de bem deve se unir então nesta rede, nesta força-tarefa para poder colocar de trás das grades quem de fato merece estar de trás das grades, né? E nesse caso, em específico, esses foragidos apontados aí pelo Ministério da Justiça. Olha, nós vamos falar também sobre uma denúncia, isso mesmo, uma denúncia grave aqui na cidade de Itabuna, diz respeito sobre a questão da saúde, tá certo? É isso mesmo, saúde dos nossos pequenos. Saúde dos pequenos, saúde das crianças aqui em Itabuna. Uma denúncia aponta aí superlotação e demora no atendimento lá no Hospital Manuel Novaes, hein? Hospital Manuel Novaes, denúncias chegaram até a nós aqui, dando conta de que o hospital está tendo uma superlotação e também uma alta demanda, né, superlotação e a demora no atendimento. Enfim, essa denúncia foi feita, nós estaremos mostrando aqui para você, mas também estaremos trazendo a resposta do hospital, a resposta da Santa Casa de Misericórdia do município, que está também falando quais os motivos, o que de fato está acontecendo por lá, o porquê tem demorado esse atendimento, enfim, hein? É isso aí, esse é o nosso papel, na verdade, né? Mostrar, evidenciar o que está acontecendo na cidade e, logicamente, para poder, para que os problemas ou qualquer tipo de gargalo seja, então, resolvido, tá certo? Então, daqui a pouco, então, estaremos trazendo aqui esta denúncia dessas pessoas que acabaram, então, aí procurando o serviço, né? E tiveram, então, toda essa morosidade, toda essa questão da superlotação por lá no Hospital Manuel Novaes, aqui na cidade de Itabuna. Também por aqui, na nossa terra do cacau, o caminhão da coleta de lixo derrubou um poste, gente. Que coisa, hein? Aconteceu de ontem para hoje isso aí. No momento em que esse caminhão estava passando, acabou então derrubando o poste e logicamente os moradores ficaram assustados. Daqui a pouco mais detalhes também, você saberá em qual bairro aqui na cidade isso aconteceu e logicamente ficou alerta aí, né? Ficou alerta para você que sempre está pelas ruas, né? Ande atento. Hoje eu vi um vídeo, minha amiga Larissa, eu vi um vídeo que o negócio não era brincadeira. O cidadão estava andando tranquilamente pelas ruas da cidade, quando de repente um caminhão, um carro de passeio, veio em alta velocidade e por muito pouco acabou não atingindo o cidadão, mas atingiu em cheio um poste também de energia, né, que no mesmo momento acabou então tombando, não chegou aí ao solo, mas acabou tombando dada ao impacto forte aí desse veículo que logicamente vinha em alta velocidade. E quando eu digo atenção é nesse sentido, né? Atenção é nesse sentido. Tem muita gente que anda pelas ruas da cidade sem observar nada, né? Somente eu querendo ouvir os cantos dos pássaros. Atenção, é isso aí. Não é momento. Andar na rua deve ser motivo de andar alerta, sempre alerta, como já dizia os nossos amigos escoteiros, tá certo? Olha, nós falaremos também sobre os acontecimentos na área política. Hoje eu estou aqui com a colega Larissa Araújo. Daqui a pouco então vou bater esse papo com ela, falando sobre a política de Itabuna. Hoje, por exemplo, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores não aconteceu como de costume no plenário Raimundo Lima. Desta vez aconteceu em uma comunidade aqui, em um bairro, um distrito mais precisamente aqui do nosso município. Aconteceu em Itamaracá, não é isso? Lá em Itamaracá, ou seja, é a Câmara, Poder Legislativo, indo onde as pessoas devem ser ouvidas, que é exatamente lá no seu bairro, enfim. Né? O vereador, eu sei que essa não é a origem da palavra, né? A palavra
A origem da palavra do vereador vem do latim, já dizia o nosso colega, o jornalista Paulo Lima, né? Da palavra vereare. Mas, enfim, alguém fala o seguinte, que vereador é aquele que vê a dor, né? Ou seja, é o que está mais próximo da população. Então, daí é a importância, sim, de termos sessões itinerantes, né? Eu não sei se o efeito dessas sessões que nós iremos cobrar por aqui, mas é muito importante, sim, você ir lá e escutar as demandas, porque não adianta, eu sei que não é o momento ainda de falar sobre isso aqui, mas já que veio, eu vou falar, não adianta fazer sessões lá em Itamaracá, na Roça do Povo, no São Pedro, no Bairro de Fátima, sem que essas demandas não sejam resolvidas. O objetivo é ouvir as demandas e cobrar de quem é de competência para que elas sejam então resolvidas. Então daqui a pouquinho eu estarei conversando aqui juntamente com Larissa Araújo, tá certo, gente? Sobre este assunto. E hoje, logicamente, uma novidade, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês a novidade deste mês aqui no nosso programa, tá certo? Estas e muito mais informações vocês acompanham a partir de agora aqui na nossa segunda edição do TV News. Eu vou, mas eu volto, não sai daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês pelo carinho da audiência. Eu quero mandar aqui um beijo, isso mesmo, um beijo bem forte, para a Heleninha. A Heleninha está me assistindo, viu? Para quem não sabe, a Heleninha aí é minha prima sobrinha, né? Saí de casa, ela estava lá na minha casa. Falei, Heleninha, fique aí que eu vou mandar um beijo para você. Ela e toda a família está assistindo por lá também, a sua mãe, enfim, a todos o nosso grande beijo para vocês aí, tá certo? Muito obrigado pela audiência de sempre. Mas vamos seguindo então, porque a informação não para, não é isso, meu amigo Cássio? A informação não para e hoje o dia foi movimentado aqui na nossa região. Vamos falar aqui sobre um acontecimento lá em Barro Preto, isso mesmo. Eu abri aqui os nossos destaques falando sobre esse acontecimento lá na cidade de Barro Preto, porque por lá um homem foi feito refém, né? Um homem foi feito então refém em Barro Preto. Ele era um trabalhador rural, tá certo? Foi usado aí como escudo humano durante uma espécie de fuga de um criminoso. O criminoso estava fugindo aí da polícia, acabou fazendo então este trabalhador rural como escudo humano. O fato é o seguinte, as imagens aí de câmeras de segurança instaladas na zona rural lá de Barro Preto, então registraram esta cena de extrema violência nas primeiras horas do dia de hoje, né? Então você vê aí exatamente agora a imagem do criminoso que acabou então morrendo, certo? Em confronto com a polícia. Esta imagem aí, segundo a polícia, este cidadão ele é apontado como autor de diversos crimes e no momento em que acabou então fugindo, ele fez um trabalhador rural como refém. O fato é o seguinte, como eu ia dizendo aqui, as câmeras de segurança então da zona rural acabaram aí registrando esta cena de extrema violência nas primeiras horas deste dia de hoje, desta terça-feira, dia 9 de dezembro, hein? Nas imagens, uma motocicleta aparece então trafegando com 3 ocupantes, né? Ou seja, 2 criminosos, ambos estavam usando aí balaclavas, além também de coletes. A chamada balaclava, gente, para quem não sabe, alguém chama de brucutu, né? Popularmente conhecido, que é que as pessoas colocam aí no rosto para que não sejam então identificados, né? Além desse chamado popularmente como brucutu, né, eles também estavam usando coletes e estavam armados, tá certo? Entre eles, um trabalhador rural então foi feito refém, como eu falei, ou seja, 3 ocupantes nesta moto, hein? A vítima então estava a caminho, segundo informações do trabalho, quando então foi repentinamente rendido pelos bandidos que utilizaram então ele como escudo humano para escapar do cerco policial que foi então montado ali naquela região, zona rural de Barro Preto. Horas depois, então, o trabalhador foi liberado, minha gente, lá no bairro Nova Ferradas, aqui em Itabuna, hein? O trabalhador rural foi, então, liberado aqui no bairro Nova Itabuna,
município Nova Ferradas, desculpem, retificando aqui, Nova Ferradas, aqui no nosso município de Itabuna, aparentemente, graças, né, a Deus, sem ferimentos. Tá certo? Barro Preto pertinho aqui da nossa cidade de Itabuna, né? Então esses criminosos acabaram aí liberando esse trabalhador rural aqui em Nova Ferradas, tá certo? Olha, de acordo com as primeiras informações aí, os criminosos efetuaram diversos disparos lá na cidade de Barro Preto durante o período da madrugada. Veja bem todo este caso. Logicamente, os moradores por lá ficaram totalmente assustados. Não é para menos. Imagine você estar dormindo pela madrugada, meu amigo Cássio. Você está ali no sonho bom, sonhando, né? Quando de repente disparos de arma de fogo. Eu tenho certeza que muita gente ficou assustada por lá na cidade de Barro Preto. Segundo informações, o clima era de medo, de pânico por lá, né, entre os moradores. Então, uma equipe da Polícia Militar foi então acionada e ao chegar por lá no local foi recebida, esta informação oficial foi recebida com tiro por parte dos suspeitos, hein? E aí o que aconteceu? Houve então este confronto, né? E um dos criminosos foi atingido após trocar tiros com os policiais. Ele então chegou a ser socorrido para o hospital de base aqui em Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães, mas acabou não resistindo a esses ferimentos, hein? Os demais envolvidos então conseguiram fugir pela mata, né? Então tá aí essa informação. Aí eles fugiram pela mata e depois fizeram aí o trabalhador rural, que nós acabamos falando aqui no início, de escudo humano, para tentar aí continuar esta fuga, tá certo? Além então do refém libertado, os policiais também conseguiram apreender 2 motos e uma delas com restrição, viu gente? Uma das motos que foram apreendidas aí pela polícia estava com restrição, elas foram presas, né? Segundo as informações policiais também, eram utilizadas para a prática de crimes, hein? Pelos próprios criminosos, tá certo? Esta ação aí, lembrando, é uma ação integrada da Polícia Militar, acabou então resultando na apreensão, além das motos, também de pistola calibre 7,65, essas 2 motocicletas que eu falei, além também de aparelhos celulares foram apreendidos, tudo isso na zona rural. Eu não estou falando aqui de zona urbana não, zona rural. E aí, pasmem os senhores e senhoras, tem gente que pensa que a violência está apenas na zona rural. Infelizmente eu tenho aqui que dizer a vocês que nos acompanham que não, a violência ela está em todo lugar, inclusive nos locais onde antes, alguns anos atrás, eram tidos como locais tranquilos, a exemplo de zona rural, tá certo? Então tá aí este acontecimento na madrugada lá na cidade de Barro Preto. Continuando aqui, durante então a operação aí de combate ao CVLI, né? Equipes do nosso 15º Batalhão, e aqui eu quero mandar um abraço para o comandante do nosso 15º Batalhão, o Tenente Coronel o Robson Farias, né, que tem então realizado um excelente trabalho. Somente esse ano, já trouxe essa informação aqui, foram cerca de 1 tonelada de apreensões de drogas, o que de fato é um grande baque no crime organizado, é um grande baque no tráfico de drogas aqui na nossa região. O 15º Batalhão, então aí, sendo comandado pelo Robson Farias, tá certo? Voltando aqui, então, essa operação do 15º Batalhão, Esquadrão de Polícia Montada aqui de Itabuna, o CIPT Sul, além também do CIPRV, comandado aí pelo Encarnação, né, o Major Encarnação. Foram então essas equipes, como eu disse, essa foi uma operação integrada, ou seja, reuniu diversos departamentos, diversas companhias para chegar até esses criminosos e, logicamente, trazer um saldo positivo no que diz respeito à desarticulação do crime organizado aqui na nossa região, hein? Então, em uma varredura que foi feita por lá, pelos policiais na área de mata, um dos indivíduos foi então localizado, alvejado, e um desses indivíduos é exatamente esse jovem que você vê na sua tela nesse momento. Como eu disse, chegou a ser socorrido pela equipe, trouxeram então esse jovem para aqui, para o hospital de base, mas acabou então não resistindo a esses ferimentos. Com ele, dentro da mata, além
do indivíduo lá alvejado, os policiais também encontraram uma pistola Taurus, além também de 2 motocicletas. Foi aí então, né, produção? Foi aí então, né, meu amigo Cássio, que foram apreendidos esses materiais. Recapitulando, uma pistola Taurus, fazendo aqui a propaganda, minha amiga Larissa, uma pistola 765, bem como 2 motocicletas estavam ali próximos a ele, e também um aparelho celular. Isso mesmo, então foram apreendidos aí, e esse jovem acabou tombando morto neste confronto contra a polícia, minha gente. Veja bem, tudo isso que eu narrei aqui em área rural. Eu estou falando da cidade de Barro Preto em área rural. Aconteceu de ontem para hoje, na madrugada. Eu tenho dito aqui sempre, enquanto estiver atuação de criminosos, a polícia estará fazendo o papel dela, que é desmobilizando o crime organizado, tá certo? Então coloca aí na tela cheia, por gentileza, a foto desse jovem aí. Pode colocar, meu amigo Cássio? Pronto, esse jovem aí que está na tela cheia, é isso aí, ó. Acabou então tombando morto em confronto com a polícia. E o que eu fico, não vou dizer aqui que eu tenho satisfação em falar sobre isso, pelo contrário, Larissa, eu não fico satisfeito em falar sobre isso, porque a juventude, infelizmente, tem ido embora. Você olha para essa imagem aí, você vê esse jovem que poderia estar trabalhando, que poderia estar contribuindo com o progresso de Barro Preto, de Itabuna, da nossa Bahia, mas não, estava envolvido no mundo do crime. Daí eu digo o seguinte, o trabalho deve ser ostensivo? Sim, mas também, para além disso, deve ser preventivo. Precisamos pensar a segurança pública intersetorialmente. É segurança pública aliada à Secretaria de Educação, aliada à Secretaria do Social. Porque precisamos urgentemente trabalhar a prevenção. Eu sei que prevenindo, né, os mais antigos já diziam isso aí, prevenir é melhor do que remediar. Precisamos tirar essas crianças, adolescentes e jovens da rua, para que eles não sejam, então, aí cooptados pelo mundo do crime. E o resultado é exatamente esse que nós estamos trazendo aqui na tela para vocês. Mas, por outro lado, esse jovem acabou se envolvendo no mundo do crime, segundo a polícia, trocou tiro com a polícia e o resultado veio exatamente, acabou perdendo a vida neste confronto, volto a dizer, cidade de Barro Preto, na madrugada desta terça-feira, tá bom? Vem comigo, porque nós vamos continuar aqui com o nosso programa, trazendo muita informação para você até às 19 horas, hein? Diariamente, até às 19 horas, a nossa segunda edição aqui do TVI News. E desta vez, nós vamos aqui até a cidade de Itacaré. Isso mesmo, a cidade de Itacaré, o nosso paraíso baiano, porque por lá, uns golfinhos, prestem bem atenção nessa matéria, golfinhos foram então encontrados, quer dizer, não é mais de um, né? É um apenas. Então um golfinho foi então encontrado morto lá na cidade de Itacaré, em uma praia da cidade de Itacaré, tá certo? Na praia da Coroinha, né? A cidade já registrou aí mais de 10 tartarugas mortas nos últimos dias. Eu sei que a delegacia aí ambiental precisa de fato investigar o que está acontecendo, hein? Tanto a nossa fauna como a nossa flora, que é riquíssima aqui na região, precisa ser preservada. E se há animais morrendo assim do nada, precisamos observar o que de fato está acontecendo. Nós temos uma matéria sobre este assunto e vamos assistir a partir de agora. Pode rodar. Um golfinho foi encontrado morto às margens da praia da Coroinha, chamando a atenção de moradores, pescadores e turistas que passavam pelo local. O caso ocorreu poucos dias após uma sequência de achados semelhantes. Mais de 10 tartarugas marinhas foram encontradas sem vida em diferentes praias do município ao longo da última semana. A situação acende um alerta importante sobre o impacto humano na vida marinha da região. Segundo relatos de moradores, algumas práticas ilegais que ocorrem na costa, como pesca predatória, uso de redes proibidas e embarcações operando de forma irregular, podem estar contribuindo diretamente para essa onda de mortes de animais marinhos. Ambientalistas apontam que essas atividades aumentam os riscos de ferimentos e ingestão de resíduos. A presença do golfinho morto reforça a gravidade do problema.
Especialistas afirmam que a morte de animais de grande porte, como cetáceos, indica desequilíbrios severos no ecossistema e exige investigação imediata. Então está aí, né, gente? Infelizmente, olha aí, rapaz, eu tô vendo essas imagens da praia aí. Tá me dando vontade de ir pra praia, viu, Larissa? Rapaz, finalzinho de tarde é maravilha tomar um banho, finalzinho de tarde, nessas praias de Itacaré. Mas enfim, vamos então aqui ao que de fato interessa, que é a informação. Este golfinho então amanheceu aí na Praia da Coroinha, centro de Itacaré, aquela orla ali, né? Olha aí também imagens de tartarugas marinhas mortas, enfim, né? Durante esses últimos dias, segundo informações, não é o primeiro animal aquático que apareceu morto por aí. Outras tartarugas marinhas já apareceram mortas por aí, centro de Itacaré, entre também, além também de golfinhos, né? Como esse daí que está aparecendo, esta área que é uma área muito frequentada por esses animais. Para quem navega por aí, sempre avista golfinhos. Há muitos anos atrás, quando andava aí pela cidade de Itacaré, fui fazer essa travessia e me lembro muito bem. Em um determinado momento vi ali um grupo de golfinhos que eles gostam de andar, né, em grupo e mergulhar, enfim, são animais altamente alto astral. Essa é a realidade. Existem os animais diferentes, né? E os golfinhos são nesse sentido aí. Mas o fato é, esses animais têm aparecido mortos nas praias de Itacaré. Neste caso, especificamente, foi na praia da Coroinha, centro da cidade. E, segundo algumas informações, a prática irregular de pesca pode ser uma das causas dessas mortes. Então, mais do que nunca, atenção delegacia ambiental. Eu não sei se na cidade de Itacaré possui essa delegacia ambiental. Eu sei que na cidade de Ilhéus nós temos essa delegacia, mas é preciso investigar. É preciso saber o que de fato está acontecendo, o que está acontecendo mesmo aí nesse quesito, para que, caso haja a confirmação de pesca ilegal, de práticas ilegais, os responsáveis, entre aspas, porque as pessoas que praticam esses crimes não são responsáveis, são irresponsáveis. São responsáveis pelos atos, mas são totalmente irresponsáveis na sua prática. Então que essas pessoas sejam aí, caso comprovado, possam pagar pelo que elas estão cometendo, tá certo? Tá aí então essa informação. Infelizmente, né, animal marinho foi encontrado morto hoje pela manhã, Praia da Coroinha, cidade de Itacaré, né? Cidade de Itacaré. E por falar em Itacaré, eu vou chamar aqui também uma outra sequência da cidade de Itacaré, porque por lá nós sabemos que Itacaré ela é buscada por diversos turistas mundo afora, gente que vem tanto aqui da nossa América Latina, como a América do Norte, como também de outros continentes. A exemplo aí de um turista romeno, e é dele que eu vou falar aqui agora. Vem comigo, meu amigo Cássio, porque desta vez nós estaremos falando sobre esse turista romeno que acabou então aí sendo resgatado após horas nadando em mar aberto. A informação é de que ele foi avistado aí por alguns pescadores que já têm essa prática de pesca em mar aberto, estavam por lá praticando então aí a sua profissão, estavam buscando animais por lá, né? Logicamente para o seu sustento, quando então avistaram esse turista nadando. Imagine aí, nadando em mar aberto, acredito eu, sem saber para onde ir. Mas nós vamos saber mais esse assunto nesta matéria agora, e já que nós voltamos, pode rodar. Aí, ó, tava aqui no mar aberto aí, ó, mar aberto aí, ó, o rapaz tava aí, ó, na beira dessas pedras aí, ó, aí nós tava pescando e nós conseguimos capturar ele aí, ó, achar ele aí, ó. Um turista romeno viveu momentos de tensão na manhã desta segunda-feira, em Itacaré. Ele, que se é acostumado a nadar grandes distâncias, foi arrastado por uma forte corrente marinha após entrar no mar na praia da Tiririca e passou horas nadando em alto mar, tentando retornar à costa. O homem, que tem o hábito de nadar, não conseguiu vencer a força da correnteza e foi levado mar adentro. Exausto, ele acabou sendo avistado por pescadores próximos às pedras, já em estado de desespero. Pescadores, que retornavam da pescaria, conseguiram avisá-lo e resgatá-lo a tempo e o levaram até a costa, onde recebeu os primeiros socorros.
Em seguida, foi encaminhado ao hospital de Itacaré e, felizmente, não corre risco de morte. O episódio reforça os cuidados que turistas e banhistas devem ter ao nadar em mar aberto, especialmente em regiões com forte influência de correntezas. Tá aí, né, gente, esse turista romeno que acabou aí sendo resgatado pelos profissionais da pesca. Não sabemos de onde ele partiu, mas o fato é ele estava nadando em mar aberto, imagine. Né? Talvez não tinha noção do perigo de fato que estava vivendo. Nós sabemos, para quem frequenta as belíssimas praias de Itacaré, para quem frequenta as belíssimas praias de Itacaré sabe que existem ondas, principalmente naquelas praias ali como a Tiririca, Resende, são ondas que agressivas, né? Altas ondas, tanto é que são procuradas por turistas e também agressivas, o que poderia logicamente levar este turista aí à morte, caso ele pegasse alguma dessas ondas, né, dessa correnteza aí mais forte. Mas que bom, né, graças aí à intervenção desses pescadores e logicamente eu acredito muito na intervenção divina, ele foi encontrado com vida e foi então resgatado. E fica aí de exemplo, hein? Alguém disse lá na rede social o seguinte: esse turista aí agora vai ter muita história para contar, sem sombra de dúvidas, vai ter muita história para contar daqui em diante dessa sua ida lá para a cidade de Itacaré, né? Além de falar das belezas naturais, ele agora também vai poder narrar que aí que viveu novamente. Eu acredito que é isso que ele poderá falar aí, né, meu amigo Cássio? Que viveu novamente, porque de fato não é brincadeira. A pessoa nadar em mar aberto aí não é brincadeira. Eu aprendi a nadar, não vou dizer que eu não sei, eu aprendi, nadei um período aí, inclusive com o hoje vice-prefeito da cidade, que é Júnior Brandão, professor de educação física. Fui aluno dele por um período, nadei lá na piscina aí do Ciso, na seleção, inclusive, minha amiga Larissa, na seleção do Ciso. Mas eu particularmente não me atrevo contra o mar, jamais nadar em mar aberto, tenho um pavor de sair, né? Primeiro, animais à solta, enfim, eu não sei, na minha mente passa muito essa questão, né? Eu sou daquele tipo ali que chego próximo, tomo meu banho ali no rasinho mesmo, retorno, mesmo sabendo nadar em piscina, porque tem muita gente que é nadador de piscina, né? Nadador de piscina, tudo bem, porque é totalmente diferente você nadar no mar e nadar em uma piscina. Eu sei nadar. E aí é onde acontecem as tragédias, né? Que bom que nós estamos narrando aqui um episódio que não foi um episódio triste, né? O fim triste, pelo contrário, o final foi feliz, mas poderia ser sim. E aí fica o exemplo para você que é turista, que vai aí às praias, não só de Itacaré, mas toda a nossa costa. Somente Ilhéus são cerca de 80 quilômetros, né? Ilhéus é uma das cidades com maior número de costa do Atlântico, e é o seguinte: cada praia é específica, né? Mas eu sei nadar, aqui é tranquilo, enfim, mas é diferente, é preciso respeitar sim a natureza, é preciso respeitar todo esse vai e vem, né? Nesse sentido que eu queria dizer, muito bem, mas é preciso respeito e também se conhecer. Não adianta você falar, tô aqui, vou viver, enfim, vou viver a vida loucamente, vou sair mergulhando por aí. Não é por aí. Tem que ter cuidado, tem que ter cautela, porque situações como essa, com certeza, podem acontecer, assim como aconteceu, né? Assim como aconteceu, tá certo? Mas vem comigo, vamos continuando por aqui com mais informações. A informação não para, desta vez uma informação a nível nacional, porque o Ministério da Justiça lançou aí um site com foragidos mais procurados aqui do nosso país. Isso mesmo, hein? Foragidos mais procurados aqui do Brasil, então, estão nesse site, tá bom? O Ministério da Justiça e Segurança Pública acabou lançando no início desta semana, mais precisamente no dia de ontem, segunda-feira, dia 8, o site
gov.br/captura. O gov.br já existe, né? Foi aberta então essa aba aí de captura. Então você pode acessar aí gov.br/captura e você terá então disponível aí cerca de 216 foragidos mais procurados aqui no nosso país. Uma lista de 216 foragidos mais procurados aqui na nossa federação, hein? Cada unidade da federação indicou aí 8 alvos prioritários, né, com a base em matriz de risco, que então avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, além também de vinculação com as organizações criminosas, né, e também existência de múltiplos mandatos de prisão e atuação interestadual, tá certo? Em nota, o Ministério então aí da Justiça disse o seguinte, abre aspas, a implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil. A iniciativa também possibilita o intercâmbio de informações entre os estados e também estimula a colaboração direta da população através de denúncias anônimas. Isso é muito importante dizer, denúncias anônimas, né, que podem ser feitas pelos canais 190 e 197. Lembrando que o site faz parte aí do programa Captura, que é uma ação de articulação nacional voltada à identificação, bem como à localização e à prisão de criminosos considerados aí de alta periculosidade no nosso país, gente. O Ministério da Justiça também informou que irá instalar uma célula operacional, né, do programa Captura no estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo, o estado do Rio de Janeiro então receberá esta primeira célula operacional do programa Captura, que é um programa nacional, tá certo? Vamos falar aqui também, continuar falando, né, do que diz a nota, continuando aqui o que está escrito lá na nota do Ministério. Eles continuam dizendo o seguinte, eles dizem que essa medida aí desse novo site, desse novo programa, que é o programa Captura, ela então responde à constatação de que os criminosos de diferentes regiões aqui do nosso país frequentemente se ocultam em áreas do estado fluminense. Isso foi evidenciado há alguns meses atrás, quando então a polícia até fez aquela operação lá no Rio de Janeiro e diversos criminosos que estavam por ali eram de outros estados, gente que morreu, inclusive gente aqui da nossa região. Inclusive, gente aqui da nossa região que acabou tombando morto por lá. O fato é que essa nova estrutura, então, permitirá apoio direto às polícias estaduais e também maior agilidade na troca de informações para a localização desses foragidos. É o que está escrito aqui na nota também do Ministério da Justiça. É o que eu tenho dito. Esta guerra está instalada, não podemos negar isso, mas também, por outro lado, precisamos trabalhar com inteligência. E eu quero aqui parabenizar o Ministério da Justiça, porque de fato é algo inteligente. É algo inteligente, é mostrar para a sociedade, olha, nós temos essas pessoas aqui, elas estão foragidas, esse aqui é de origem baiana, esse aqui é de origem paulista, esse aqui é de origem carioca. Se você viu ele por aí, denuncie de forma anônima. E aqui eu quero falar uma coisa importante, eu e você, enquanto cidadão de bem, precisamos dar as mãos com as forças policiais, com o Ministério da Justiça, com as secretarias de segurança pública, porque nós venceremos isso junto. Infelizmente a polícia, ela não tem um policial para colocar em cada esquina aqui das cidades, né, para proteger o cidadão. Então é preciso que o cidadão de bem também entre nessa força-tarefa, volto a dizer, de forma anônima, para que não sofra retaliações, para que a polícia pelo menos saiba onde esses bandidos estão escondidos e que sejam então capturados, retirando de circulação essas pessoas. Volto a dizer, cada estado acabou então aí elegendo 8 desses bandidos para aparecerem neste site, e você terá uma lista de 216 foragidos aí, eu espero, né? Eu me lembro muito bem, minha amiga Larissa, de que aqui na Bahia, a Secretaria de Segurança Pública lançou o baralho do crime, e que foi um sucesso, ainda é um sucesso, porque volta e meia é capturado alguém aí do baralho do crime.
Desta vez agora o Ministério da Justiça lança aí essa página, a captura, gov.br/captura, onde você terá acesso também, não é o baralho do crime, mas você terá acesso a essas fotos, terá acesso ao nome dessas pessoas, o vulgo deles e quem sabe poderá ajudar aí nesta mega operação, eu diria, a nível nacional. E é o que eu tenho defendido sempre também aqui, que é exatamente esta troca de informações, eu sei que sempre acontece, entre os estados, entre as polícias dos estados. Antigamente nós tínhamos aqui, a pessoa aprontava em Itabuna, fugia para São Paulo, achava que lá estava escondido, ficava por lá, passava anos e anos. Hoje a coisa está diferente. Apronta aqui, quando chega por lá na rodoviária, no aeroporto, é capturado. Porque de fato há uma integração entre as polícias, entre as forças policiais, e eu acredito que é assim que nós iniciaremos então aí o nosso revide nesta guerra contra o crime organizado no nosso país, tá bom? Muito bem, vem comigo aqui, Cássio, porque desta vez nós vamos a um rápido intervalo e já que nós voltamos com mais informações para vocês, eu vou bater um papo com a Larissa Araújo, ela que também é comentarista política, e nós estaremos trazendo aqui uma novidade para vocês esse mês, hein? Não saia daí, eu volto já já. Antigamente, eu não imaginava que poderia ter o meu canto, mas hoje eu tenho um lugar para chamar de meu, é da gente. A família de Dona Odete é uma das 88 mil beneficiadas com Minha Casa Minha Vida e mora perto da nova fábrica de carros elétricos, onde 20 mil empregos serão gerados. Com a Bahia liderando os investimentos no Brasil, crescimento econômico e cuidado com as pessoas andam juntos. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo do Estado. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Antigamente, eu não imaginava que poderia ter o meu canto, mas hoje eu tenho um lugar para chamar de meu. É da gente! A família de Dona Odete é uma das 88 mil beneficiadas com Minha Casa Minha Vida e mora perto da nova fábrica de carros elétricos, onde 20 mil empregos serão gerados. Com a Bahia liderando os investimentos no Brasil, crescimento econômico e cuidado com as pessoas andam juntos. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo do Estado. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco aqui do nosso TV News, segunda edição. Como eu disse, daqui a pouco eu estarei aqui com a nossa colega Larissa Araújo, tá certo? E vamos contar uma novidade para vocês. Eu acredito que já tem gente aí curiosa, é isso mesmo, tem gente curiosa para saber o que irá acontecer daqui a pouco aqui no nosso TV News. Mas antes, nós vamos falar aqui da nossa cidade de Itabuna, mais especificamente da área da saúde, porque nós tivemos acesso aí a uma denúncia que foi então aí realizada por uma internauta, um blog conhecido aqui da cidade, onde então esta usuária do serviço público, especificamente o Hospital Manuel Novaes, acabou então fazendo esta denúncia, apontando que o local está superlotado e tem trazido aí transtorno para quem está utilizando. Lembrando, o Hospital Manuel Novaes é um hospital infantil, gente. Nós estamos falando de crianças. O fato é que essa senhora acabou então fazendo essa denúncia envolvendo o atendimento lá no Hospital Manuel Novaes aqui no nosso município, né? A reclamação aí de uma demora excessiva, né? Uma demora excessiva por parte do atendimento, né? E situações que, segundo ela, colocam aí as mães e também os bebês em risco. Tanto as mães como os bebês acabam ficando em risco lá aqui no Hospital Manuel Novaes, segundo esta denúncia que foi feita por essa usuária do serviço público, hein? Isso mesmo. De acordo aí com os relatos, mais de 9 mulheres estariam então aguardando atendimento na sala de obstetrícia. 9 mulheres. Na sala de obstetrícia, e também algumas delas desde a tarde do dia anterior. Imagine a pessoa passar cerca de 24 horas ali para ter um atendimento. Eu estou falando de mulheres gestantes, eu estou falando de mulheres grávidas, gente, que, segundo esta denúncia, estavam por lá aguardando esse atendimento. Lembrando também que a denunciante afirma que, apesar da entrada e também da saída de médicos, as pacientes não estariam sendo então atendidas de forma adequada. Não estariam passando por esse atendimento adequado. Logicamente que cabe aí a provedoria, cabe aí a direção do hospital apurar essas denúncias, hein? Isso mesmo. Segundo descreveu aqui a internauta, eu vou ler na íntegra como ela descreveu. Vejam bem, ó. A maternidade Manuel Novaes se tornou um desserviço a mulheres esperando desde ontem à tarde, segundo essa internauta. Entra médico e sai médico e ninguém é atendido corretamente. Ela também questiona, inclusive, a forma como os casos estão sendo conduzidos, alegando que gestantes em trabalho de parto estariam aí sendo então submetidas a longas horas de espera, supostamente para evitar a realização de cesarianas. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar. Atenção aí ao provedor da Santa Casa, acredito que continua sendo o seu Valdécio, né? Enfim, deve estar atento a essas questões. Não é possível que essas senhoras tenham que ficar sofrendo aí, horas e horas, sendo submetidas a essas longas horas de espera para evitar que elas
passem pelo procedimento cirúrgico denominado de cesarianas. Tá? E ela ainda continua dizendo o seguinte, olha, é um absurdo uma mãe dar entrada em trabalho de parto e esperar mais de 12 horas. Elas são levadas ao limite, de fato, são levadas ao limite, né? Quantas crianças precisam vir a óbito para que este hospital melhore o atendimento? Questiona aí, então, esta mulher, hein? Lembrando também que a denunciante ainda relatou o caso de uma conhecida que teria, então, dado entrada na unidade às 23 horas do dia anterior, né? Sentindo fortes dores por lá, né? Mas que não teria, então, sido encaminhada para a cesariana, mesmo após horas de espera. A situação, então, segundo ela, acabou se agravando. Veja aqui, ó, ela disse o seguinte: liberaram ela em trabalho de parto por falta de leito. Aí a criança morre na barriga porque o hospital está superlotado. Isso aí, logicamente, aí já é um crime, né, gente? Isso aí já se enquadra em um crime, médica, né? A negligência médica. Não é isso, minha colega Larissa Araújo, que está aqui do meu lado. E seja muito bem-vinda, viu, Larissa, aqui ao nosso TV News. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar aqui uma novidade para vocês. Mas, enfim, Larissa, é isso que tem acontecido, segundo a denúncia, né? Volto a salientar aqui, segundo a denúncia, aqui em Itabuna. Hospital Manuel Novaes, ele que é mantido pela Santa Casa de Misericórdia, infelizmente tem sofrido aí essas críticas, e são válidas, porque nós estamos falando de um hospital que recebe também dinheiro público. Então nós não podemos ficar calados e achando que é desse jeito, porque tem que ser assim. Pelo contrário. E nós, enquanto imprensa, precisamos estar, logicamente, mostrando e cobrando a quem de direito. Mas o fato é, a denúncia foi feita, a Santa Casa precisa, eu acredito que já se pronunciou, você vai falar sobre essa questão, não é isso? Mas já se pronunciou aí nesse sentido, nós vamos, de fato, ouvir, né? Mas mais do que isso, o que nós notamos existe um problema. E se existe um problema, ele precisa ser resolvido. E não vai ser resolvido nem por mim, nem por você. O nosso papel nós estamos fazendo aqui, que é de informar e de mostrar à população, de chamar a atenção para a situação que está acontecendo. Mas deve ser resolvido por quem? Resolvido pela Provedoria da Santa Casa, né? Então, como eu disse, você tem aí a nota que foi encaminhada pela Provedoria da Santa Casa, né? Mais uma vez, seja bem-vinda. E vamos falar sobre este assunto aqui, né? Primeiramente, muito boa noite a vocês, telespectadores, que acompanham mais essa edição do TVI News, segunda edição, com o nosso amigo, meu parceiro também aqui, Joab Paiva. Muito obrigada pelo espaço também, meu amigo, primeiramente. Daqui a pouco tem novidade, ele vai revelar para vocês. Tchan, o que será, meu amigo? Mas o assunto agora é sério, realmente, a gente precisa comentar. Por quê, Joab? A Santa Casa de Misericórdia, né, mais especificamente ali o Manuel Novaes, ela já tem um histórico de negligência médica, de reclamações, inclusive de queixas registradas em boletim de ocorrência. Né? Justamente por essas questões de partos que são demorados, né? Numa linguagem bem simplificada para você, telespectador, esses partos que as mulheres chegam ali e ficam ali, né? Naquele período de sofrimento, justamente para tentar adiar ao máximo a questão do parto cesáreo, porque acaba onerando a folha, né? Do Estado, do Serviço Público de Saúde. Então eles tentam ao máximo evitar uma cesariana, mas isso acaba também colocando em risco a vida daquelas mulheres, né? Fato é de que não é o primeiro episódio de denúncia, Joab, a respeito de superlotação no Manuel Novaes. Há 2 meses atrás já houve uma reclamação a respeito disso também. Na época, 2 meses atrás, foi mais ou menos em setembro, foi relacionado à questão da pediatria. Então ficou ali, teve uma superlotação na enfermaria da pediatria, onde crianças não podiam mais ser internadas por falta de leitos também, né? Então foi bem num período aí que estava tendo um número muito grande de bronquiolite, né? Aquelas doenças dos pulmões mesmo para serem tratadas, que pneumonias que precisavam ali de internamento, e a ala da pediatria naquele momento declarou superlotação, ou seja, a falta de condição de receber crianças para o internamento. 2 meses após, a gente se dá com uma nova denúncia agora na ala, né, da obstetrícia, que é a questão
situação das mulheres, né, as parturientes que estão ali para ganhar seus bebês, né? Lembrando que o Manoel Novaes recebe pacientes de Itabuna e também da região. Da região, né? E após essa denúncia que foi feita publicamente, o hospital emitiu uma nota e fato é que eles reconheceram que realmente há uma superlotação. No domingo, mais especificamente, houveram 14 partos, segundo a direção do hospital. Essa quantidade de partos, Joab, está acima da média, né, do que eles ali estão habituados. E aí, logo em seguida, na segunda-feira, foi declarada ali realmente uma superlotação, não tendo mais leitos. Desde segunda-feira, o hospital ainda permanece sem leitos para internamento, ou seja, as mulheres que estavam grávidas desse período desde ontem, se procurasse o Manoel Novaes, não tem leito para internamento. Que situação, hein? Vão ser transferidas para um hospital mais longe, porque não há como você parir e voltar para casa, né? Você vai precisar ali ter no mínimo 24 horas se for parto normal, né? A depender do parto cesáreo, 48 horas ou 72 horas. Então você precisa de um leito de internamento. O hospital, de fato, está sem vagas para leitos de internamento. O que acontece? A Santa Casa de Misericórdia, né, eu vou ler precisamente para vocês aqui, o comunicado da Santa Casa, porque aqui a gente também tem compromisso com a informação, né? A informação foi emitida de forma legítima pela assessoria de comunicação do hospital, que disse que em Itabuna, nas últimas horas, houve um aumento significativo de pacientes buscando o serviço de obstetrícia no hospital, o que vem demandando um enorme esforço das equipes e exigindo um pouco mais de paciência da população, que é quem mais necessita desse atendimento de urgência. Somente neste domingo foram realizados 14 partos, que é um número acima da média do que de costume. A Santa Casa de Itabuna pede a compreensão de todos, pois nesse início de noite de segunda-feira, ou seja, ontem à noite, não há nenhum leito disponível na maternidade do hospital. Nas próximas horas não existe espaço adequado para recepcionar gestantes com o conforto exigido. Ressalta ainda o hospital que o número de vagas para internação e os recursos humanos na unidade não são infinitos, né? Muito pelo contrário, a gente percebe até que são escassos. Verdade. Bom, apesar da superlotação registrada nas últimas horas, as equipes estão trabalhando para que pacientes que já encontram na nossa unidade hospitalar tenham o melhor atendimento possível. Joab, a realidade é a seguinte: ainda que haja um esforço, né, do corpo humano ali do hospital, né, a gente precisa cobrar de forma técnica, né? É uma realidade a nível Bahia esse caos na saúde de superlotação, de não haver internamento. E acontece o que essa paciente aí, ou acompanhante, relatou mesmo. Muitas vezes a paciente volta para casa sem ter condição de retornar para casa, o bebê morre dentro da barriga, a pessoa passa mal e aí tem problemas maiores. Então, assim, a gente precisa cobrar de uma gestão administrativa responsável que tenha compromisso. A gente percebe aí diversas emendas que são destinadas para a área da saúde e a gente não vê ampliação em leitos. Isso na prática sendo aplicado. Essas emendas vêm, mas a gente não percebe ali, na realidade, melhorando a qualidade do serviço, melhorando e ampliando as alas necessárias de pediatria e também ali de obstetrícia, ao ponto que chegamos com um hospital de maternidade como o Hospital Novaes não ter leitos disponíveis para internamento. Então, ou seja, de ontem para hoje, quem bater na porta do Manoel Novaes vai ter que aguardar na ambulância, pegar outro caminho até chegar a um hospital mais próximo. Ou seja, alguém tem que resolver essa questão. E, logicamente, passa pela área política. Isso. Né? Você bem colocou aí, muitas emendas são encaminhadas, mas, de fato, a maior oferta de leitos, não. Então tá aí com a palavra o próprio prefeito do município de Itabuna. Eu sei que esse não é um problema apenas de Itabuna, já que o hospital atende não só gestantes de Itabuna, pelo contrário, né, a região toda é atendida por aqui, mas que precisa ser discutida pelos senhores. Essa é a realidade, precisa ser discutido pelo senhor governador, precisa ser discutido pelos prefeitos aqui, para que tenhamos aí uma solução. Nós temos aqui na vizinha cidade de Ilhéus uma maternidade, eu acredito que com maior possibilidade de atendimento, que é o Hospital Materno Infantil, né? E que precisa, que logicamente tem essa condição de receber, talvez, pessoas que venham de fora,
Então, eu acho que se faz necessário esse diálogo nesse sentido, no sentido também de regular esses atendimentos, porque geralmente as pessoas estão vindo para cá de forma aleatória. Se há um entendimento dos municípios, fala, olha, você que é de São José da Vitória, por exemplo, estou dando aqui um exemplo, você que é de São José da Vitória, vai ser atendido em Ilhéus. Você que é de Jussari vai ser atendido em Ilhéus. Então, já é diferente. As mulheres que estão grávidas por ali, né, tendo um acompanhamento local, já saberão, olha, no momento do parto estarão indo para a cidade de Ilhéus. Eu acredito que são coisas assim que devem ser organizadas. Até porque, Joab, é muito bonito, né, esse discurso de que, olha, pedimos compreensão à população. Exatamente. Mas como você vai pedir compreensão para uma mulher, né, que está ali prestes a ganhar neném? Não existe espaço para compreensão e nem paciência para um problema que, vale ressaltar, não é da população. E não é de ontem nem de hoje. Exatamente, porque a população, a gente falando de forma demográfica, a população, ela cresce, se desenvolve, e é obrigação do Estado, né, prover o mínimo e o básico de saúde, educação e segurança pública. Sem dúvida. Que a gente fala. Então, assim, tem que haver um planejamento, como o Joab explicou aqui, planejamento estratégico mesmo, Perfeito. entre as prefeituras, né, entre os poderes responsáveis, vamos dividir as responsabilidades. Então, o hospital é porta de entrada, ok, então o município colabora financeiramente ali com aquela folha, aí recebe aquela proporcionalidade. Ainda assim, o hospital não está se mantendo, aí tem que unir as forças e procurar estudar a estratégia, se há necessidade de construir mais hospitais, se há necessidade de ampliar mais leitos dentro dos hospitais, como é que tem que fazer o remanejamento para poder melhorar o funcionalismo público. Sem sombra de dúvidas. O que não pode, se for até para construir uma nova maternidade, que seja feita. Mas o que não podemos é ter aí os senhores gestores calados e como se nada tivesse acontecido. E o problema sendo da população. E crianças até morrendo, vindo a óbito. Exatamente. Né? Aí é um crime de fato. Larissa, mas vamos continuando aqui com mais informações. E dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre um assunto triste, na verdade, né? Ontem eu já trouxe aqui nos primeiros momentos que aconteceu, que é exatamente a morte aí do jornalista Joel Filho, ontem aqui em Itabuna. Joel que já fez parte aqui da nossa TVI Sim. também como comentarista, né? Enfim, ontem pegou a todos de surpresa, então a partida aí do Joel Filho aqui na nossa cidade de Itabuna, ele que acabou então passando mal, né? Pegando muita gente de surpresa. Lamentável, né? Como tem sido aí essa repercussão aqui no município? Primeiramente, nossos sentimentos aos familiares e amigos mais próximos, né, do nosso colega Joel, né, porque era o nosso colega ali que trabalhou nessa mesma área que a gente, né, e foi uma perda repentina que chocou realmente os colegas de trabalho, de rádio, TV e também os amigos, mas algo chamou mais atenção, viu, Joab? Sim. Que foi a questão que a gente deve falar e discutir a respeito disso, né? Que é a exposição da imagem da pessoa, mais especificamente de Joel, né? O SAMU tentando ali fazer aquela manobra, né, de ressuscitamento ali, e aquelas imagens foram divulgadas antes mesmo de uma nota oficial de falecimento. E aquilo ali não deveria ser feita daquela forma, porque acaba chocando familiares que nem sabiam ainda Sim. do ocorrido, né? E fora que, mesmo que Joel não fosse Joel, fosse qualquer outra pessoa, a gente tem um compromisso com a notícia, mas também com relação à proteção à imagem da pessoa, né, que está ali vulnerável àquela condição. Aí foram muitas críticas a respeito disso, inclusive porque foram vinculadas através de páginas de profissionais também, Pessoas que conheciam o próprio Joel, que trabalharam com ele. Absurdo de fato, Larissa, bem colocada aí essa questão, porque é o seguinte, o cidadão ele passou a vida toda se dedicando a um jornalismo sério, ao jornalismo independente, a um jornalismo não sensacionalista, que era a forma como o Joel fazia, trabalhou aqui, né, dando a sua opinião, logicamente, enfim, para que no momento da morte, os sensacionalistas, e aí me perdoem, eu tenho que falar dessa forma, os sensacionalistas que fazem tudo pelo like, tudo pelo engajamento, acabam expondo a partida aí do Joel desta forma. Lamentavelmente, hein? Lamentavelmente, e aqui todo o nosso repúdio a esse tipo de exposição.
Hoje pela manhã, eu estive exatamente no local onde aconteceu aí a partida do Joel. Se trata ali de um restaurante, uma cafeteria, um restaurante ao mesmo tempo ali, na Adolfo Maron, muito conhecida, frequento inclusive lá. E a informação é o seguinte: quando eu cheguei lá, exatamente a ex-esposa, né, do Joel estava por lá juntamente com um dos filhos dele, e ela dizia o seguinte: nós procuraremos um advogado. A palavra dela foi exatamente isso daí, eu não sei se ela... mas enfim, como pode expor o Joel desta forma? E foram palavras que ela estava dizendo por lá. E concordo plenamente. Não se pode. Independente, assim como você falou, de qualquer coisa, independente se não fosse ele, que era bem conhecido aqui na cidade, se fosse qualquer uma outra pessoa, deve-se respeitar a figura humana. Até porque é angustiante você ver, né, a pessoa naquela situação. Sim. Mesmo você já sabendo do óbito ali, né, o esforço da equipe médica ali em poder resgatar aquela vida. E a gente se pergunta qual a utilidade, né? Nenhum mosaico sequer foi colocado. Exatamente. Nada disso ali foi colocado. E hoje em dia, Joab, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia, porque a informação, a notícia, o telejornal, ele foi para outras plataformas. Uma dessas plataformas são as redes sociais, né? E a gente sabe que hoje as redes sociais também vendem bastante. Então, como o Joab mesmo falou, quanto mais like, mais engajamento, mais comentários ali, sejam bons ou sejam ruins, exatamente. O importante é engajar, não é? Chama tudo pelo like. Isso, né? exatamente. Mas aí a gente começa a questionar alguns pontos, né, da dignidade humana mesmo, né? A esposa, mesmo que no calor da emoção ela tenha feito esse tipo de comentário, se ainda assim ela persistir nessa intenção de procurar um advogado, está corretíssima, né? Porque de certa forma foi uma exposição desnecessária mesmo, é totalmente compreensível a atitude dela em buscar. Lembrando que Joel, inclusive, né, muitos colegas íntimos mesmo, vieram a público relatar que muitas notas de agradecimento, muitas notas de reconhecimento ali foram emitidas por pessoas importantes, mas fizeram críticas a respeito de que Joel passava por algumas crises, inclusive uma dessas crises era financeira também, né? E que Joel não recebia nenhum apoio de nenhuma dessas pessoas, né? A respeito disso, né? Joel aí que teve uma trajetória, Joab, muito grande, né? Ele foi aí assessor da prefeitura de Itabuna, foi assessor, trabalhou na AMURC, por muitos anos também trabalhou no jornal Agora e em tantos outros jornais também, né? Contribuiu aí. Sim, e nessa casa aqui. E também... Você vê imagens, inclusive, aí agora, vem trabalhando aqui, ó. Nesta bancada onde nós estamos, tá vendo aí, Larissa? Exatamente, exatamente. Então, assim, olha aí, Joel, contribuindo, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa referência. O diretor da TVI ontem, né, lamentou a morte, né? O Barbosa Filho, ele comentou sobre a morte de Joel, disse que para ele é um dos maiores jornalistas que ele já teve a honra de conhecer e que trabalhou aqui também, né, na TVI. E aí fica aí o nosso lamento, né, pela partida. Exatamente. E o enterro hoje foi às 16 horas, né? Sim. Enterrado no Campo Santo, o Joel, né, com essa perda. A família realmente estava muito entristecida, porque é uma perda repentina, assim, que ninguém esperava, né? Foi de fato constatado que foi um mal súbito, né, um infarto fulminante. Exatamente. Infelizmente cometeu o Joel Filho. Exatamente. Nossos sentimentos aí a toda a família, né? Isso, que sejam consolados aí por Deus, pelo nosso Criador. Muito bem. Vem comigo aqui, Cássio, vem com a gente aqui, porque desta vez nós vamos continuar agora falando. Tem um outro assunto que eu queria ainda comentar. Esse assunto aqui ela domina muito bem, que é exatamente a área política. Hoje nós tivemos aí a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, só que desta vez não aconteceu como de praxe lá no plenário Raimundo Lima. Aconteceu em Itamaracá. É isso, ou seja, Câmara itinerante. Hoje esteve em Itamaracá. Eu acho que é uma boa iniciativa, né, Larissa? O que você
qual o seu pensamento em relação a essa questão da Câmara itinerante? Olha, eu não sei se eu avalio como uma boa iniciativa, né? Eu sempre me pergunto a questão da utilidade, né? E também da forma prática de exercer ali as funções do legislativo, né? A Câmara itinerante por si só, ela não tem muito efeito, como você mesma havia mencionado nos destaques da notícia, né? Logo no início do programa, se de fato os vereadores não colocarem em prática as demandas da população. Exatamente. Por quê? A Câmara itinerante nada mais caro telespectador, os vereadores estando mais próximos das comunidades para ouvir as demandas da população. É interessante porque muitas vezes aquela população não tem o hábito, não tem o costume, não tem a rotina ou não tem o tempo para poder ir até a Câmara, né, explanar ali as necessidades, se organizar. E aí é interessante. Mas, Joab, os vereadores também podem fazer isso sem necessariamente ter as sessões ali, de fato, dentro das comunidades. Eles podem fazer as visitas, eles podem ouvir os representantes, eles podem, ainda mais agora, né, que está aí sobre aquisição de carros, né, para poder esses carros levarem ali os vereadores para mais próximos da comunidade. A gente só tem que tomar cuidado, Joab, para que essa tal da Câmara itinerante não seja apenas uma ideia marqueteira política ali, né, que seja utilizada de forma para alavancar, né, o reduto eleitoral dos vereadores, né? É importante, acredito que não tenha tanta eficácia quanto as sessões ordinárias mesmo, né? De fato, eu acho que é mais para ouvir as demandas mesmo, mas isso eu acho que pode ser feita de outras maneiras. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter acesso ainda a muitas notícias sobre o que ocorreu lá, porque lá o sinal de internet já não é bom, né? A distância foi lá em Itamaracá, então aí por isso, amanhã eu posso trazer aqui informações para vocês do que aconteceu lá em Itamaracá. Então tudo isso assim restringe um pouco, então não houve transmissão em tempo real, como acontece de forma ordinária na Câmara de Vereadores, enfim. Eu tenho as minhas controvérsias a respeito disso. Enfim, é aquela situação, né? Acho que é louvável, eu acho que é válido, né? Quer dizer, é como você está dizendo, a opinião, né? Cada um, mas é válido. Outras câmaras por aí afora realizam também. Agora é válido no sentido de que traga soluções. Se apenas forem ir por ir, qualquer um vai. Para jogar palavras ao vento, qualquer um vai. Né? Mas é preciso sim ir, ouvir a demanda e cobrar de quem de direito. Não adianta ir para lá, fazer todo esse marketing, né? Até porque eu acho louvável a iniciativa. Em que sentido? Imagine aí um morador de Itamaracá, em uma tarde de terça-feira, ele pegar um ônibus para cerca de 1 hora depois, chegar aqui no centro da cidade para assistir uma sessão da Câmara de Vereadores. É difícil. Então, nesse sentido, e eles também são cidadãos itabunenses, nesse sentido é interessante, é muito louvável. Agora, por outro lado, as demandas aí devem ser não só ouvidas, mas transformadas em soluções. Né? Outra questão importante, salvo engano, dentro do regimento interno da Câmara, tem aí uma situação seguinte: se a sessão não estiver sendo transmitida, não pode acontecer. Me parece que existe essa questão. Né? Hoje, a Câmara de Vereadores, para acontecer uma sessão, me corrijam se eu estiver errado aqui, deve estar sendo transmitido também online. Já ouvi isso lá dentro da casa. Né? Eu quero saber como fica então essa questão aí em locais como hoje. Eu sei que Itamaracá tem internet. Eu acredito que só está faltando aí fazer esse planejamento a longo prazo, as pessoas irem lá, um corpo técnico, né, que trabalha com a transmissão, para poder realizar essa transmissão de lá. Enfim, né? Mas hoje eu queria aqui enfatizar a primeira sessão da Câmara itinerante. Eu espero que 2026 provavelmente terão outras sessões de Câmara itinerante, né? Mas que para além de tudo isso, para além de toda essa movimentação,
a população de fato seja beneficiada, não é isso, Larissa? Agora, Joab, só lembrando, Sim. falando de Itamaracá, Sim. a ponte de Itamaracá até hoje, Olha né? aí, pronto, se tiver sessão lá, porque os senhores vereadores passaram pela ponte hoje. Porque tava sol, e que sol hoje, viu, Joab? Hoje no início do exatamente. programa disse que foi um dia quente de calor aqui realmente em Itabuna. verdade. Imagine, né? Conseguiram passar, a sessão conseguiu ser Maravilha, realizada porque fez sol. Mas se tivesse chovendo, meu amigo, como é que seria? Como seria? Imagine se chovesse e eles estivessem por lá. Ia ter que dar uma volta. A promessa da também. ponte de Itamaracá até hoje. É verdade. Eu espero que traga aí esse resultado, né? Pelo menos isso, e eu não tenho dúvidas que lá foi uma das demandas. Sem sombra de dúvidas, se abrir, que é outro ponto que eu acho interessante, viu, presidente Manuel Porfírio? Abrir o microfone, eu sei que o regimento permite isso depois das sessões, abrir para que os moradores possam falar. Eu acredito que acontecendo isso aí já é de grande valia. Babá Cearense, inclusive, né, que Sim. também é vereador, faz parte ali Sim. da parte da comissão. Ele havia até dito semana passada que a população teria que, quando deseja, né, utilizar o microfone, comparecer 24 horas Sim, antes, sim, né, para poder lá se inscrever e falar, né? Se você tiver aí a disponibilidade, tiver a oportunidade de fazer isso, não perca essa oportunidade de se inscrever e ter ali o seu direito de voz, né, atendido, ouvido na Câmara de Vereadores. Sem sombra de dúvidas, minha amiga Larissa. Gente, olha, eu quero falar com vocês aqui uma coisa importante. Nós estamos no mês de dezembro, né? E durante um período de 20 dias, eu estaria aqui me ausentando de estar conversando com vocês. Vou sentir saudade de vocês aqui toda tarde, né, conversando, mas estarei me ausentando durante o período de 20 dias. E nesse período, a minha colega aqui, competentíssima, vocês já notaram isso na fala dela aqui, Larissa Araújo, estará então apresentando a segunda edição do nosso TVI News aqui para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou já me ausentar. Vou deixar a Larissa aqui no comando do TVI News segunda edição e nós nos vemos daqui a 20 dias, tá bom, gente? Então, eu quero aqui passar e desejar boa sorte a você, Larissa, aí à frente do nosso TVI News. Eu não vou dizer assim, sinta-se à vontade, até porque todo mundo já percebe que ela está bastante à vontade, né? E está retornando para casa, porque ela já esteve aqui sentada nessas cadeiras antes mesmo de eu chegar aqui a casa, né? Antes de eu chegar aqui na casa, você já apresentava, enfim. Então a Larissa estará aqui com a gente durante esse período aí, vamos dizer assim, das minhas pequenas férias, né, Barbosa? Das minhas pequenas férias aqui à frente do TVI News, segunda edição. É isso, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade a você, Joab, né, que é muito competente demais, assim, capacitado, e é sempre uma honra, né, aceitar um convite seu para qualquer tipo de parceria de trabalho. É sempre muito bom. Eu que conheço o Joab já há alguns anos, Joab que me conhece já, a gente já se conhece há alguns anos de outros ambientes também, para além da TV, né? E Joab é esse profissional excelente que eu conheço. Mais do que isso, né? Além do profissional excelente, é uma boa pessoa, com uma personalidade ímpar, a qual eu admiro como pessoa, como profissional. Então, assim, embora, como você mesmo falou, de forma confortável, né, estar aqui nesta casa que sempre me acolheu, mas é uma grande responsabilidade, porque o âncora deste programa, o Joab, vocês percebem aí, ele apresenta muitíssimo bem a segunda edição do TVI News em parceria com o nosso amigo, colega, parceiro, nosso produtor aqui também, Cássio. Alô, Cássio, grande beijo, Cássio. Como é bom também estar de volta aqui para trabalhar contigo. Mas, assim, é uma grande responsabilidade, porque quando você, de forma substitutiva, ocupa ali o espaço de alguém que, além de ser âncora, faz aquilo muito bem, é um grande desafio. E eu espero poder estar ali, né, à altura do seu trabalho que você desempenha aqui durante todos os programas. Sem sombra de dúvidas, você estará, né? Férias merecidas, né? Realmente, porque o homem trabalha, viu, gente? O homem trabalha e merecido. De antemão, meu amigo, eu desejo a você um ótimo fim de ano, de descanso, de entretenimento também, porque merece, né? Recarregar as energias, porque ano que vem ele volta com 2026 tudo. Vai chegar com tá tudo ali já, viu? Tá batendo nas portas. Né? Não vou jogar água nas suas férias, não, mas é 4 semaninhas só, viu?
Daqui a pouco ele tá de volta, Isso pessoal, né? E com novidades aí para o ano de 2026. E o âncora vai estar de volta aqui no TVI News, segunda edição, com vocês. Tá bom, então é isso. Essa era a surpresa que nós estávamos guardando aqui, as 7 chaves. Tá aí, Larissa Araújo, então, a partir de agora, no comando do nosso TVI News, até o meu retorno, viu, gente? Quem sabe ela não continua aqui na casa. Né, Barbosa? Enfim, então tá aí esta informação e nós vamos aí a um rápido intervalo. No retorno, a Larissa, então, continuará deixando vocês muito bem informados. Eu vejo vocês no retorno, tá bom? Boas festas para todos vocês, festejem com muita alegria, se beber não dirija, prudência, se dirigir, responsabilidade, não beba, sejam felizes, enfim, esse é o meu desejo para todos vocês e eu não poderia deixar de falar isso aqui no ano, né? Porque como eu termino o programa, e esse é o ano dos 20 anos da TVI, como eu sempre gosto de dizer, TVI 20 anos contando a sua história. Nós voltamos já já. 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada.
Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, estamos de volta agora. No nosso retorno aí, né? O nosso amigo Joab entrou de férias e eu assumo aqui Larissa Araújo com vocês. E a gente vai falar agora sobre coleta de lixo, é isso mesmo, né? Mas a gente não vai falar necessariamente sobre coleta de lixo. Vamos falar aí de um fato que ocorreu, que é muito mais sério do que a coleta de lixo, que foi um acidente aí que envolveu aí um carro de coleta de lixo em Itabuna. Cássio, se puder, já pode colocar as imagens pra gente, né? E a gente quer saber o que está acontecendo em Itabuna. Em relação a esse fato, né, da matéria, desse fato que aconteceu em Itabuna, que foi um caminhão de lixo que acabou se dispersando e derrubou um poste. É isso mesmo, pessoal. Acabou derrubando um poste e causando um acidente, né? Porque deixou ali realmente o poste deitado literalmente no chão. Bom, na noite da segunda-feira, por volta das 8h30, né? Ali a gente sabe que os caminhões de lixo também trabalham no horário noturno, até a meia-noite eles trabalham aí, ó, a gente está vendo aí as imagens, né? Não são nem fotos, são imagens mesmo, que Cássio resgatou aí pra gente. Olha como ficou o estado desse poste, pessoal. A traseira do caminhão, ela bateu fortemente aí no poste, causando esse prejuízo, inclusive prejuízo para a casa de morador. Olha aí, ó. Como vocês podem verificar, o poste mesmo, a haste de ferro, deitou sobre a casa do morador. Imagine o susto que a moradora teve em relação a esse acidente do caminhão de coleta de lixo que derrubou esse poste e assustou não somente essa moradora, mas também todos os moradores do bairro, né? Para vocês terem aí noção do fato ocorrido. Né? Essa moradora, ela relata o seguinte, que ela estava indo dormir, prestes a dormir por volta das 8h30, quando ouviu um estrondo muito forte. Ela, assustada, levantou imediatamente, já que o cômodo fica localizado muito próximo à área atingida, e apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Ela está aí contando, né? O nome dela é Débora, que é a moradora, né? E ela contou aí como tudo aconteceu. Já estava prestes a dormir, quando de repente ela percebeu aí que o poste havia caído sobre o telhado da sua casa, feito um barulho muito forte, assustando não somente a Débora, mas também
todos os moradores desta rua, né? E isso aí aconteceu, foi ontem, viu, pessoal? Na segunda-feira, às 8h30 da noite, no bairro Jardim Primavera, em Itabuna. Lembrando que o Jardim Primavera também já teve um acidente. A gente quer chamar a atenção aqui, né, para saber o que está ocorrendo necessariamente, porque durante o ano de 2025, os carros de coleta de lixo em Itabuna se envolveram aí em alguns acidentes e a gente não sabe se é de responsabilidade somente do motorista, se é de responsabilidade ou de irresponsabilidade também de terceiros, mas tem sido constante esse tipo de notícia, né? Constante no sentido que eu digo assim, não é comum você ver aí acidentes, né, com o envolvimento de carro de coleta de lixo. Mas em Itabuna, né, se a gente for considerar, já teve inclusive aí acidentes com morte, né, de uma pessoa recentemente que colidiu a moto no caminhão de lixo. Agora o caminhão de lixo aí, né, bateu nesse poste e, né, porventura não havia ninguém na rua, ninguém ficou ferido, mas poderia sim ter sido uma tragédia, porque se tivesse crianças na rua, né, poderia ali ser afetadas e a gente precisa ter o maior cuidado em relação a isso. Bom, de acordo com o motorista do caminhão, ele trafegava normalmente pela via, mas precisou dar ré por causa de um carro estacionado na contramão, o que bloqueava a passagem. Pessoal, aí também realmente é uma problemática, porque em Itabuna, né, diversas ruas, né, que são via dupla, aí as pessoas estacionam os carros, né, de direita ou de esquerda, mas existem aquelas vias em que as pessoas realmente, como o motorista mencionou aqui, né, as pessoas acabam estacionando na contramão e atrapalham outros veículos, inclusive veículos de grande porte, como é o caminhão de lixo em Itabuna. Então você aí, né, que tem morador, tem essa consciência, né, de deixar o seu carro na rua, pelo menos deixa o seu carro estacionado de forma correta, né, para evitar acidentes maiores em relação a isso, né? E foi justamente esse carro que bloqueava a passagem, segundo o motorista, foi o que ocasionou o acidente. As ruas são estreitas do bairro e a estrutura avançada de outra residência também dificultaram a manobra. Ele foi realizar uma manobra de ré, né? E segundo o motorista, havendo ali um carro estacionado na contramão, outra casa, né, com um recuo avançado, né, que não é permitido também pelo setor de infraestrutura da cidade, mas que ocorre, né, as ruas sendo estreitas, segundo ele, foi os fatores que ocasionaram esse acidente. As ruas, durante a tentativa de recuo, o veículo acabou colidindo com um poste, né? Colidiu com um poste, poderia ser com um carro, poderia infelizmente ser com uma pessoa e haver uma fatalidade. Ainda segundo Débora, que é a moradora que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Que aparece nesse vídeo. Segundo a moradora Débora, este não é o primeiro incidente envolvendo sua fachada, como eu mesma falei. Eu disse aqui, né? Não é a primeira vez aí, Jardim Primavera já tem um histórico aí de incidentes com caminhões de coleta de lixo. Em outra ocasião, um caminhão-pipa também derrubou parte da estrutura após bater na parede. Na época, o condutor retornou ao local e arcou com os prejuízos causados, né? Bom, agora a empresa aí também, né, ela vai ter que ser responsabilizada de alguma forma, né, pelos danos na casa da Débora, né? Mesmo aí o condutor informando que houve, o erro na manobra, na verdade, foi ocasionado segundo ao recuo de uma casa avançada, além de um carro que estava estacionado na contramão, mas aí juridicamente é que vai ser apurado os fatos, né, para ver quem é que vai arcar com esses custos aí do telhado da casa de Débora, que olha, percebam vocês como ficou a casa dela em pleno Natal, em época de Natal, infelizmente, um presente que não foi de Papai Noel, hein, Débora? Bom, é bom a gente verificar sempre, né, as questões da segurança e a gente ter a consciência
de fazer a nossa parte, pessoal, porque estacionar também em local inadequado, de forma errada, acaba contribuindo para que esse tipo de acidente aconteça. Após o acidente dessa segunda, o motorista permaneceu no local, aguardando a chegada das equipes de Secretaria de Transporte e de Segurança de Itabuna, que é o CETRAN, e também da Coelba. Diversos fios ficaram espalhados pela rua e pelo menos um deles se desprendeu da entrada de uma residência, ficando exposto e oferecendo risco. A situação só deve ser normalizada após a recomposição do poste e a avaliação da equipe elétrica. Felizmente, o incidente resultou apenas em danos materiais, como eu falei. É isso, pessoal, olha só. Além do risco de acidente mesmo aí, né? Os fios, né? Que tinha fio aí de alta tensão, como foi mencionado aqui. A companhia elétrica se direcionou para poder, de certa forma, manter aí, né, a questão da segurança, para não ter risco de choque elétrico pelas pessoas, e estão recompondo aí a estrutura do poste, que é importante também. Então fica aí o recado e uma atenção para todos os moradores, principalmente do Jardim Primavera. Eu queria lembrar aqui que a problemática do Jardim Primavera e de outros bairros também, né? São bairros, às vezes, que foram construídos de forma não planejada. E aí os moradores, né, acabam, vamos usar assim no popular, dando aquela roubadinha no terreno, né, mais para frente, mais para o lado, né, mais para o fundo, e aí sempre acabam mexendo na infraestrutura das ruas, né, as ruas que já são ali estreitas, e a gente precisa ressaltar isso, né, ruas que já são estreitas e as pessoas ainda têm o hábito de construir as casas nesses moldes, com essas características, acaba prejudicando toda uma infraestrutura, seja de poste elétrico, seja ali a questão também de tubulação de água e até mesmo a questão da mobilidade urbana, né, que são ali o trânsito de carros, motos e até automóveis de grande porte, como é o caso aí, né, de carros da Imasa, de carros da Coelba, de carros de coleta de lixo, caminhões, né, que muitas vezes ficam impedidos, caminhões de material de construção também, que ficam impedidos, né, de transitarem aí por essas vias, justamente por essa razão aí, que as casas foram construídas de forma inadequada. Os órgãos responsáveis também precisam atuar em conformidade, né, para que haja aí uma responsabilidade maior a respeito disso, né. Débora aí, infelizmente, agora teve esse susto, né, deve estar agradecendo aí a Deus, né, por nada de mais grave ter acontecido, nem com ela e nem com a estrutura da casa dela, né, mas com certeza vai precisar ali ter uma reestrutura da sua casa. E é isso, pessoal. Muita atenção aí nesse final de ano, porque tá complicado, viu? Tá complicado mesmo, tá bem puxado. Vamos lá, Cássio, para a próxima notícia, né, que nós temos aqui. Bom, pessoal, foi anunciado semana passada aí pelos familiares uma pessoa que está desaparecida. Essa pessoa que está desaparecida em Itabuna, preocupante caso aí, né? Este rapaz que está desaparecido em Itabuna já faz algum tempo. Os familiares continuam vivendo esse drama, né? Após o desaparecimento desse jovem, que é motociclista também. Na segunda-feira ali foi encontrado um corpo que ainda não tinha sido identificado no Rio Cachoeira, né? Infelizmente isso causa ali uma expectativa angustiante, mas não era, né? Graças a Deus, este rapaz que está sendo ainda procurado pelos familiares, né? Era um outro corpo com outra reconhecimento, não era essa pessoa. A família que é de Itabuna, eles têm enfrentado esse dilema aí de intensa angústia. É bom deixar fixada aí mesmo, Cassinho, a foto dele, se você viu esse rapaz em algum lugar, se você encontrou, sabe, tem algumas informações, a família está enfrentando esse dilema de angústia, que é o Gabriel Santos Nascimento, o nome dele, eu vou repetir para vocês, Gabriel Santos Nascimento, é um jovem rapaz, tem 23 anos o Gabriel,
Um familiar que preferiu não se identificar, ele entrou em contato, né, e disse que a mãe do jovem está sofrendo muito, muito mesmo, com o desaparecimento do Gabriel. O Gabriel, que trabalha como motociclista de aplicativo e foi visto pela última vez na segunda-feira, que foi dia 1º, quando saiu de casa semana passada, no bairro Santa Inês, por volta das 8 da manhã. Saiu para trabalhar dia 1º, segunda-feira, ali ele que trabalha ali como motociclista de aplicativo, para mais um dia de trabalho, não retornou para casa o Gabriel. Ele usava uma camisa azul quando desapareceu e uma calça jeans e tênis. Desde então, nem o jovem e nem a moto que ele utilizava foram encontrados. Ou seja, não somente o Gabriel que vocês veem aí na tela, né, que está aí usando óculos, 23 anos, o Gabriel não foi encontrado, mas a moto dele também, né, instrumento de trabalho dele, ainda não foram localizados pela polícia. De acordo com o familiar, a mãe de Gabriel, que ela é funcionária do Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, ela trabalha no Hospital de Base aqui em Itabuna, ela está profundamente abalada. Ela está muito abalada com o desaparecimento do filho. Não é para menos, né, gente? 23 anos, trabalhador ali, trabalhava com a moto de aplicativo. Ela não tem conseguido retornar ao trabalho e enfrenta dificuldades para dormir, se alimentar, vivendo sob forte abalo emocional, né? Ela está aí muito psicologicamente abalada. A família afirma que Gabriel teve problema com a polícia no passado, mas reforça que atualmente levava uma vida honesta e dedicada ao trabalho. Essa informação, pessoal, é importante, né? Porque quando há ali um precedente criminal ou quando há aí algum problema com a justiça, né, para a polícia, facilita a linha de investigação para ver se houve, né, algum tipo de sequestro, se houve algum tipo ali de acerto de contas, se houve ali alguma coisa que pudesse retirar o Gabriel da sua rotina, né, e ser encontrado ainda com vida, lógico, né, porque é a esperança que move, né. Então essa informação que foi passada pela família para a polícia é importantíssima, né? Ele teve ali problemas algum tempo atrás, sim, com a polícia, mas até o momento a família disse que ele levava uma vida normal, né? Ele continuava ali trabalhando de forma honesta, sem envolvimento com o crime, assim informa a família, né? Ele, que era um jovem, os parentes relatam que ele tem recebido de que o jovem poderia ter sido assassinado, porém nenhuma informação foi confirmada pela polícia até o momento. O que está acontecendo? A família está recebendo ligações ou informações de forma indireta, que não são informações oficiais, de que o Gabriel tivesse sido morto. Mas até o momento nenhuma informação é oficial, o corpo não foi encontrado, a pessoa viva também não, e o Gabriel permanece desaparecido, a mãe em estado de abalo psicológico e emocional, né? E a gente pede aí que, se o Gabriel estiver vivo ou se alguém estiver aí em poder do Gabriel, né, que devolva o Gabriel à liberdade, ou que estiverem notícias do corpo de Gabriel, que essa notícia possa ser passada de forma oficial para a polícia técnica de Itabuna, né? Porque até o momento estão todos desesperados, a família faz um apelo à população, até mesmo quem possa ter participado aí do desaparecimento, que informe qualquer detalhe, que ajude a localizar Gabriel, esteja ele vivo ou morto. A família está dizendo, olha, independente se você sabe informação aí de Gabriel, se ele estiver vivo ou morto, ajuda a gente, né? Diz pra gente onde que tá, onde é que a gente pode encontrar, porque a mãe está sofrendo demais. Qualquer informação é importante, disse o familiar. Estão implorando pela mãe mesmo, que está em estado crítico de abalo emocional e psicológico. Gente, final de ano, aí Natal, né? Nenhuma mãe merece passar por uma situação dessa, né? Mas que de alguma forma essa angústia possa ser aliviada aí e ser tratada também, porque realmente não é justo. Quem tiver informações que possam ajudar na localização do jovem deve entrar em contato aí, então, né, com a polícia pelo número 190 ou diretamente com a mãe de Gabriel, né, que deixou aí o contato dela, sim,
739-8827-8570. Bom, mas o mais preciso é que você entre em contato com a polícia, né? Informe aí se você tiver algum tipo de notícia, alguma informação que possa contribuir com a Polícia Técnica de Itabuna, que possa ser feito dessa forma, né? Final de ano é muito violento, inclusive na cidade de Itabuna. A gente está falando aí de um desaparecimento que, ao que tudo indica, pode ou não estar relacionado com uma morte, né? Mas a família já está consciente disso e pretende ter informações do Gabriel, vivo ou morto. Vale relembrar que há 2 semanas Itabuna, né, que estava ali num sossego eminente ali, mas alguém de alguma forma, né, quebrou o acordo entre as facções, assim a gente pode dizer. E desde então a cidade vem aí sofrendo com diversos tiroteios, a criminalidade, que não é uma particularidade apenas da cidade de Itabuna, né? A gente percebe isso a nível Bahia. E inclusive trago aqui informações para vocês que na noite, né, dessa noite agora de terça-feira, na madrugada dessa terça-feira, moradores entraram em contato com a polícia militar para informar a respeito aí, né, de tiroteio no bairro de Fátima, em Itabuna. Essa informação foi confirmada pela Polícia Militar de Itabuna, que de fato houveram aí, né, disparos de tiro. A polícia se direcionou lá com as guarnições, mas chegando lá não encontrou ninguém, né? Existem aí áudios que foram divulgados em redes sociais a respeito desse tiroteio que ocorreu nesta madrugada, né? Assim como também em outros pontos da cidade, Califórnia, também já houveram aí reclamações a respeito disso, que diversos tiroteios estão ocorrendo. A gente pede aí que a segurança possa ser reforçada, né? A gente está vendo aí, amanhã vamos falar até um pouquinho a respeito disso, né? Os jogos do Interbairros estão acontecendo e aí, como o próprio nome fala, Interbairros, né? Melhor reforçar a segurança. Já tivemos aí índices de violência, tiroteio também há 15 dias atrás no Caique, né? A respeito aí desses jogos. Então a gente pede atenção e cuidado. E você, se puder ficar em casa, vendo o cenário como está, se resguarde, permaneça em casa. Em caso de tiroteio ou qualquer insegurança, você pode entrar em contato com a Polícia Militar da Bahia. Bom, o TVI News segunda edição hoje está encerrando. Eu sou Larissa Araújo, estou aqui com vocês a partir de hoje até o finalzinho de dezembro, né? Acompanhando aqui os trabalhos dessa segunda edição do TVI News, tirando as férias aí do meu amigo, parceiro Joab, que possa descansar e aproveitar aí esse finalzinho de ano para ano que vem ele voltar daqui a 4 semaninhas, voltar ali, ó, já bem preparado, com energias renovadas. Cássio, eu queria te agradecer pela parceria e paciência de sempre. Muito obrigada, vamos estar aqui mais um mês juntos, eu, você, Cássio, todos nós que estão aí nos acompanhando. E é isso, eu agradeço a vocês, a audiência de mais um programa. Amanhã estaremos aqui todos os dias de segunda a sexta, a partir das 17 horas até as 19 horas, com entrevistas, notícias, informação, porque aqui a informação chega em primeiro lugar. Você sempre muito bem informado, você, caro telespectador, com a gente aqui, tem a notícia, tem a informação de qualidade, comentada e discutida com profissionais que realmente sabem do que estão falando, sabem do que podem contribuir com vocês. E é isso aí. Eu agradeço mais uma vez. Estamos chegando mais ao fim desta edição. Muito obrigada pela parceria e até amanhã. TVI News, segunda edição, está de volta aqui com Larissa Araújo. Tchau, tchau. Uma boa noite.